Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Roselene, vamos falar do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está fazendo o censo nesse ano, né? O primeiro questionamento, Roselene, qual é a importância do censo? Qual a importância das pessoas levarem uma informação correta para o recenseador que vai começar a visitar as casas da nossa região? Importância porque a gente vai mostrar nosso país. É um retrato das famílias, porque o censo, ele vai em cada casa. Ele vai perguntar para cada familiar o que ele tem, as suas dificuldades, como ele mora, como ele vive, suas tradições. Então, nós vamos retratar o Brasil na data de 30 de julho de 2022. Então, a partir de julho, a gente vai fazer uma fotografia do nosso país. Então, olha a importância que vai ser uma política de 10 anos. Então, deveria ter acontecido em 2020, mas por causa da pandemia não houve. Aconteceu. Isso. Então, agora a gente vai começar, né, dia 1º de agosto, a visitar casa por casa e perguntar questões relacionadas com pessoas. Mudou muito o censo, por quê? Porque agora vai entrar questões muito particulares. Autismo. Você tem autismo? Não tinha esse questionamento, né, Nunca Roselene? teve esse questionamento. Não, E por que colocar o autismo neste ano? Porque foi feito um grupo, que é aquele moço da TV, o Menon, que apresenta, sobre o filho dele. E ele batalhou... O Mion, isso mesmo, desculpa o Mion, porque ele fez um trabalho de reconhecer o autismo. É uma deficiência totalmente diferente de outras deficiências. Dá para trabalhar, eles precisam de uma estrutura melhor, de uma política. Então, esse ano, o IBGE se preocupou, se na sua casa tem alguém com autismo, tem um laudo que comprove, para quê? Porque possa criar políticas públicas para atender às necessidades do autismo. Deficiência física, visual, estamos tentando criar políticas para ajudar a população na questão de deficiências físicas, visual, qual é o grau da dificuldade? Se usa prótese, se não usa prótese. Então, o censo ele veio nessas questões mais pontuais. Moradia. Como que é a sua casa? A água? Então, é um retrato do nosso país de julho de 2022 para trás, para criar uma nova política para 10 anos, que vai ser 8, porque 2030 vai ter um novo censo. Então, essas questões assim, bem específicas. Eu achei muito interessante uma pergunta do IBGE, que a gente até conversou sobre isso. Você nasceu biologicamente homem ou mulher? Biologicamente, por quê? Porque eles estão fazendo políticas públicas relacionando a sua opção sexual é uma coisa. Mas a gente quer saber quantos homens nascidos e quantas mulheres nascidas. E dali a gente vê toda a necessidade que há para os homens e para a mulher a sua opção sexual diferente. Outra questão muito também que entrou assim em pauta é que antes você era alfabetizado se escrevesse seu nome. Agora não. O IBGE botou o seguinte: você é alfabetizado, você escreve um texto e você lê esse texto. Então mudou o ponto de vista do IBGE. E isso vai ser um retrato maior da nossa nação. Porque está acontecendo no IBGE em todo o país. Então vai retratar muito o país dessa forma de alfabetização. Questões assim relevantes para que a gente crie políticas públicas, tanto na saúde, como transporte, como coisas particulares que a gente precisa. Então é muito importante que as pessoas percam 10 minutinhos, 15 minutinhos para responder
o recenseador, receba ele com carinho, tenha tempo, né? Precisa ser muito honesto nas questões, para que possa sair um retrato do nosso país verdadeiro. Se a gente tirar uma fotografia torta, ela vai ficar torta. Nós estamos fazendo uma radiografia da nossa nação. Então, nós temos muita gente trabalhando no Vale do Rio Tijuca, em toda a região do país, fazendo essa pesquisa, retratando o que a gente precisa. Estou conversando com a Roselene, ela é supervisora do IBGE. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Peça Delivery Online com Pedidos 10. Baixe o app. Estamos de volta com o nosso programa. O assunto de hoje é o IBGE, o recenseamento que começa agora, nesta semana. Roselene, vamos lá. Muitas vezes as pessoas, quando recebem o recenseador, por medo, e às vezes respondem de uma forma errada, mentem para o IBGE. Isso é uma prática errada e o que o IBGE pede realmente é que as pessoas passem uma informação correta, porque é tudo sigiloso, né, Roselene? Tudo sigiloso. E assim, se a gente passar as informações corretas, nós vamos ter o quê? Uma política incorreta. Então, tudo que o IBGE não cruza dados com outras informações, ele faz estatística. Então, eu quero botar uma empresa. Eu vou lá, vejo, eu quero atingir o público jovem. Vou no IBGE e olho, naquela cidade lá, tem muito jovem. Naquela cidade tem um público financeiro, um recurso financeiro maior. Então, o IBGE não é só para os governantes criar políticas públicas, mas para empresários, comerciantes. Não é para investigar ninguém, né? Não tem, né? É para construir um outro Brasil. Isso, é para criar uma perspectiva de vida melhor. Uma coisa que é assim importante, lá no IBGE tem uma pergunta. Você quer fornecer o seu telefone, o seu e-mail, o seu CPF? Por que fornecer? Porque se o IBGE precisar voltar a consultar algum dado, ou eles podem escolher uma pessoa e fazer uma pesquisa novamente, por telefone. O senhor fulano, isso ficou assim, o Brasil, parece que essa pesquisa faltou um ponto, faltou um reajuste. Liga, é como se a pessoa se cadastrasse para mostrar alguns pontos que talvez pode faltar. Nós temos muita coisa no nosso país para organizar, arrumar, e como se fosse uma fotografia da nação brasileira. Então, as questões que vieram agora, elas são muito particulares e elas estão cuidando do indivíduo. Antes, o IBGE cuidava mais do móvel, mas não era tão particular. Agora não. Por isso que a gente tem que entrevistar uma pessoa por casa. A gente vai na casa, a gente entrevista aquela pessoa. E aquela pessoa, ela pode ser, sim, escolhida para mais tarde confirmar os seus dados, ou aquilo que ela falou, ou também fazer alguma mudança, algum esclarecimento. Então, é isso que por isso que está lá. Você quer? É obrigatório? Não. Principalmente o CPF. Tem gente que tem medo. Eu não vou dar o meu CPF porque pode comprar, pode... Não tem nada disso. Quando você acaba a entrevista que você envia, só o IBGE tem acesso. Até porque esse trabalho que o IBGE realiza não é a primeira vez. E o IBGE é um instituto de confiança, de credibilidade, então não há por que desconfiar de nada, né, Roselene? O IBGE faz isso há 80 anos. Há 80 anos. 80 anos. Então, se não fosse um instituto sério, não estaria fazendo até hoje. Cada década. 10 anos, não teve em 2020 por causa da pandemia. Mas em 2030 vai ter, então daqui a 8 anos. O que o IBGE estuda? Estuda o país no total. O que está pior? A educação. Então vamos fazer políticas públicas para a educação, a saúde. No final ele faz um levantamento geral. Isso. Então eles ficam vendo quais são as dificuldades que o país vai apresentar. E depois também para o prefeito, também para o governador. Porque ele vai ver, aqui está, a saúde aqui não está legal. Nós temos um número altíssimo de autismo. Por quê? Como resolver?
como ajudar. Porque depois o IBGE passa as informações conclusivas para os governantes. Isso. Entendi. Tanto A, B e C, empresários, comerciantes. A pesquisa do IBGE ela é aberta. Dados, os gráficos, não o que a pessoa respondeu, os gráficos, né? Tem 5 mil, 10 mil, 100 mil, né, deficientes. Então, são dados. É um gráfico que é mostrado para os políticos, para os empresários. Nós estamos no ano eleitoral. Não vai ter nenhum questionamento político, isso não? Não, assim, foi uma coincidência. Porque se fosse a pandemia, não teria acontecido. E o que aconteceu? Por causa da pandemia, até tudo ser liberado, foi bem no período político. Então, por isso que a gente não fala pesquisa, a gente fala censo. Certo. Eu estou fazendo censo para representar e diagnosticar o nosso país. Então, está acontecendo no Brasil inteiro, em todas as localidades, as mais remotas. Então, a gente vai bater porta por porta, casa por casa. Como é que o recenseador ele é identificado? Porque não basta chegar na frente de uma casa e bater palma, eu sou do IBGE. Se for uma pessoa conhecida da cidade, perfeito. E se não for? Vai estar um colete, um crachá com um nome, tem até um QR Code, que a pessoa pode passar o celular ali e vai saber quem é, onde é que mora, qual é o polo, onde ela pertence, tudo. Então eles vão estar, além do colete, o boné, um DMC, que é um tipo um celular mais azul, uma bolsinha do IBGE e um crachá bem grande para identificar com fotografia. A gente procurou pegar pessoas da cidade. Não foi 100%, mas a maioria são pessoas... Aí facilita, né? Porque conhece também. Conhece, né? Uma coisa que a gente, o IBGE dessa vez deu, eu não posso estar na minha casa às 9 horas da manhã, mas eu posso agendar à noite, o domingo, o sábado. Então, os recenseadores também que quiserem vir trabalhar com a gente, eles podem trabalhar em outro lugar e agendar suas entrevistas. Então, isso mudou também. Em último caso, a pessoa não pode, ela pode responder por e-mail. Então, nunca foi. É a primeira vez que... E é tudo online agora, né? Tudo online, Ali, quando a gente está no DMC, que é o setor de pesquisa, acabou de entrevistar a pessoa da família. Ela vai enviar os dados, só mesmo o IBGE vai ver, mais ninguém. Então é uma coisa muito segura, as pessoas podem ter toda a confiança, que não vai ter problema nenhum, não vai vazar, não vai, né? Sim. A questão do salário, as pessoas não gostam de informar o seu salário. Eu não quero informar. Tem no DMC, um local, eu dou o celular para a pessoa, ela digita, ao me retornar eu já não consigo mais ver. Então, para ver como é sigiloso, como é uma coisa segura. Então, a importância, gente, de ser honesto, sincero nas questões, para que a gente possa melhorar as nossas condições. As pessoas acham que o IBGE é para o governo. Não. O IBGE é para nós. Para o Brasil. Moradia, questão de moradia. É muito importante. As questões de moradia, gente, veio muita coisinha assim, do banheiro, da água, da qualidade da água, do esgoto, mudou muito. E também da pessoa, se ela sabe ler, problemas físicos, de visão, mudou, está cuidando do ser humano. Então está vindo para nós. Então é muito importante que tenha, as pessoas saibam que não estamos fazendo um favor. Nós estamos fazendo uma coisa que a gente tem direito. Né? Então a gente tem direito de responder, tem direito de ter novas políticas públicas que nos facilitam a nossa vida. Roselene, quero agradecer a sua presença aqui no nosso noticiário de hoje. Um bom dia para você e sucesso no trabalho do IBGE nesse ano, que vai ter uma duração praticamente de uns 3 meses, né, em todo o país, para fazer o recenseamento. Obrigado e um ótimo dia. Agradeço a oportunidade e peço a todos que sejam muito receptivos e estamos aí para qualquer dúvida. A gente tem os polos, né, os locais de IBGE, de coleta de IBGE, a gente está à disposição. Se precisar, a gente volta aqui, dá mais esclarecimento para que a população fique bem ciente do que está acontecendo. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.